Meus irmãos, vamos para a Bíblia. Abra no livro do Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9, para a nossa meditação. Eu quero nessa noite, irmãos, juntamente com a igreja, nós vamos dar uma passeada em todas as igrejas da Ásia Menor. Vamos ver dentro daquelas igrejas o que elas estavam passando, qual era a dificuldade delas. E, na verdade, é o que reflete nas nossas igrejas hoje. A nossa igreja, como igreja a nível universal, tem os mesmos problemas que tinham as igrejas da Ásia Menor. Então, nós vamos, nesta noite, dar uma passeada nessas igrejas e fazer uma aplicação para os nossos dias na noite de hoje. Amém? No livro do Apocalipse, Apocalipse é o mesmo que revelar. Diz-nos assim, versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreve num livro o que você vê e envie às 7 igrejas da Ásia Menor, a saber, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candeeiros de ouro, e entre os candeeiros, ou entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito dele. Amém? Meus queridos, nós sabemos que quando João teve esta revelação, esse João era o discípulo amado, o apóstolo, e a Bíblia vai nos ensinando que ele foi mandado para esta ilha vulcânica, ou ilha de Pátimos. E vale a pena ressaltar, irmãos, que ele mesmo fala em suas palavras, que ele não estava lá porque fizeram alguma coisa errada ou por conta de um crime, por isso ele foi mandado para esta ilha, porque ali era como se fosse uma prisão. Então João está dizendo que ele não foi lá porque ele cometeu um crime, pelo contrário, ele foi por causa do testemunho de Jesus, a saber que João era pastor de Éfeso, da igreja de Éfeso, naquela época. João, ele foi o último dos apóstolos a vir a morrer. Morreu lá por volta do ano 96, 95, da era cristã, ou depois de Cristo. João, ele teve este privilégio de ser o último dos apóstolos a partir desta vida. E nesta época, quando ele foi mandado para esta ilha, ele diz: olha, eu sou irmão de vocês. Eu participo do mesmo sofrimento, das mesmas aflições. Aí nós entendemos que não basta ou não adianta a pessoa pensar porque ele galgou uma posição ou um cargo no ministério que a situação para ele é menos dolorida do que dos outros. Não. Todos nós enfrentamos obstáculos. A luta é espiritual. O apóstolo São Paulo, escrevendo lá no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 12, ele diz: olha, e a nossa luta, a nossa briga, a nossa guerra, não é contra a carne e nem sangue, é contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, todo crente que quer servir a Cristo piamente, que quer ter uma vida consagrada, eu sinto muito em informar, vai sofrer calúnia, vai sofrer perseguição,
muitas vezes sem merecer. Foi assim no passado, é hoje e será no futuro. Em todo tempo a igreja passou por momentos difíceis. Haja visto que no passado a igreja sofreu muito mais. E vale a pena dizer que quanto mais a igreja sofre, a igreja é como uma massa de pão. Alguém já diz isto, que quanto mais você bate nela, você sova ela, mais ela cresce. Assim é a igreja de Cristo. Quanto mais perseguição, mais a igreja cresce. Pode ver que você mesmo é testemunha disso. Quando há tristeza, quando o problema bate na sua porta, você ora mais, você jejua mais. Quem é que já não orou muito mais quando estava desempregado? Aí você diz, meu filho está no hospital. Aí você pede oração para todo mundo, você quer que todo mundo ajuda, você também começa a orar mais, jejua mais. São as aflições. Então a aflição, as lutas que passamos, não é para matar, mas é para nos tornar melhor como crente, como servo. Então estas coisas Deus permite sobre nossas vidas. Haja visto que tem coisas que Deus talvez não quisesse que passávamos, mas nós passamos porque Ele permitiu que assim acontecesse. Então João, ele escreve, ele está lá neste lugar quando o imperador Domiciano mandou ele para lá, achando que ia calar a boca de João, que ia colocar ele no lugar de tristeza, pensando assim, acho que João vai morrer de depressão agora, sozinho lá nessa ilha, abandonado, na Ilha das Cobras, lugar feio, lugar horrível. E foi lá que ele teve as maiores revelações de Jesus Cristo. É quando o homem achar que ele está te espremendo, é que Deus pega e faz com que as coisas mudem de lugar. E aí a pessoa percebe que o mal que ele intentou fazer para você, Deus transformou em bênção. Tem um hino da harpa que fala assim, que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então é na tribulação que Deus se faz presente. E antes de eu entrar, irmãos, para falar sobre estas cartas, quero passar para os irmãos, com 17 anos, a história diz que Nero tornou-se imperador de Roma. No ano 54 da era cristã, Nero era um homem terrível, mau, de forma que ele matou a sua própria mãe e alguns membros da sua família. 10 anos depois, no ano já 64, no dia 17 de julho, a história diz que Nero, querendo construir uma Roma mais bonita, ele incendiou Roma. E diz a história que ele subiu numa torre, chamando Torre de Macena, e ele se vestiu de ator, e ficou vendo Roma pegar fogo. E durante 7 dias, Roma estava sendo incendiada. Roma tinha 14 bairros nesta época. Sendo que, do dia 17 ao dia 24, o fogo consumiu 10 bairros da cidade de Roma. Sobrando somente 4 bairros. E aqui, irmãos, tem um problema grande. Porque justamente esses 4 bairros eram habitados por judeus cristãos. E aí Nero, endemoniado como ele era, ele colocou a culpa nos cristãos. Ele disse que foi os cristãos que incendiou Roma. E aí se levantou uma perseguição tremenda sobre os cristãos, os judeus cristãos. De forma que a história vai dizendo que eles pegavam os cristãos e os crucificavam. Diz a história que faltou madeira na época, de tanto cristão que ele crucificou. Ele pegava os cristãos, passava pinche no cristão, amarrava nos postes da cidade de Roma e ateava fogo para iluminar as ruas de Roma. Os cristãos foram massacrados nesta época. Época de tormento, época de sofrimento. 2 anos depois, no ano 66, explode uma rebelião em Jerusalém. Porque uma das sinagogas foi profanada. E aí, irmãos, Roma então envia Tito para tentar apaziguar aquela rebelião.
2 anos depois, Nero tira sua própria vida. Tito, chegando em Roma, lá pelo ano 70, ele destruiu o templo de Jerusalém. Observa que os judeus cristãos estavam sofrendo, porque para os judeus, o templo era sagrado. Eles entendiam que Deus se manifestava só na igreja, só no templo. É por isso que Jesus aparece no capítulo 4 de João, falando assim para a mulher samaritana: dias virão, e chegou o momento. Que momento? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque os judeus achavam que só podiam encontrar com Deus no templo. E nós sabemos que o templo é importante. O templo é o lugar da reunião. Mas Deus não habita em casa feita por mãos de homens. Deus não habita nas paredes. Entendam isto. Aí aparece o apóstolo São Paulo dizendo assim: vós sois o templo, a casa, a igreja de Deus. Em vós Deus habita. Então Deus não habita nas paredes, Deus habita em você, em mim. Nós somos o templo vivente de Deus. Mas os judeus, pelo fato de ser profanado a sinagoga, eles levantou uma rebelião. E aí Tito chega para apaziguar aquela reunião, o general Tito. Lá pelo ano 70, ele destruiu o templo de Jerusalém. Observe, irmãos, que houve uma perseguição tão grande naquela época também. Desde o ano 70 até o dia 14 de maio de 1948. Por que eu falei essa data? Porque foi nessa data que Israel tornou-se nação. Até então Israel não era uma nação. Aliás, irmãos, teve um cidadão, não sei o que lá, Aranha, alguma coisa, Aranha o nome dele, que foi o que deu assinatura lá nas Nações Unidas, declarando que Israel tornaria-se uma nação, um Estado de direito. Oswaldo Aranha, o nome deste homem. Então observa que no ano 70, Tito chega e destrói o templo. Logo em seguida, irmãos, Vespasiano tornou-se imperador. E ele, construindo uma arena, inaugurou, a inauguração durou 100 dias. E nesses 100 dias foram 10.000 cristãos mortos nas arenas. A história diz que eles pegavam os cristãos, envolviam ele em peles de animais e os jogavam na arena para que os cachorros mordessem os cristãos. E muitas vezes os touros pisavam neles, sem contar que os leões também os devoravam. Foram 10.000 cristãos que foram mortos nesta inauguração de 100 dias por este então imperador Vespasiano. No ano 86, assume então Domiciliano como imperador. E aqui nós chegamos na época que João foi mandado para a ilha de Pátimos. Eu fico, irmãos, agradecido a Deus, porque quando tudo se fecha aqui na terra, Deus abre uma porta no céu. Deus sempre tem um escape para a sua igreja. Observa que João foi o último dos apóstolos. Ele agora pastor da igreja de Éfeso. Ele foi mandado para a ilha de Pátimo por causa do quê? Do testemunho de Cristo. Quando a pessoa, pastor Moacir, sofre por algo que ele fez, tem pessoas que aplaudem, é merecedor. Quem mandou ele fazer isto? Mereceu o castigo. Mas neste caso, o apóstolo João nada fez de mal. Aliás, a palavra dele era a palavra que trazia paz para os aflitos. Pastor desta igreja, agora por causa da palavra do testemunho de Cristo, é mandado para esta ilha. Eu quero aqui, antes de entrarmos nas cartas do Apocalipse, eu quero fazer um parênteses aqui para dizer para você: se for para sofrer por Cristo, vale a pena.
Porque quando a pessoa sofre pela causa de Cristo, ele está sofrendo por uma causa que realmente tem valor, que realmente é importante. Quando ele sofre pela causa de Cristo, prova que ele é uma pessoa que está sendo confirmado por Deus. Por isso, irmãos, quando você passar por várias provações, como diz o meio-irmão de Jesus, o Tiago, e diz: olha, não fique triste, quando vocês passarem por várias provações. Pelo contrário, ficam felizes, ficam alegres, ao passares pelas provações, porque a provação mostra que você foi aprovado. E quando a pessoa é aprovado por Deus, logo ele recebe o título ou um diploma. Haja visto que quando a pessoa faz um curso, uma faculdade, por exemplo, a pessoa ele estuda 4, 5, 6 anos. No final de cada semestre ele tem provas. Quando chega no final do seu curso, ele foi aprovado. Então ele recebe o diploma. Você foi provado e foi aprovado. O cristão salvo em Cristo também receberá, não um diploma feito pelas mãos do homem, um papel não, mas ele receberá o passaporte. Você passou por tudo e foi aprovado, e você está aprovado para entrar no descanso de vosso Senhor. É por isso que vale a pena, e eu digo nesta noite para esta igreja aqui presente, e para aqueles que estão me vendo, a luta vem e passa. Quando Salomão escrevendo Eclesiastes, ele diz: olha, nada se fez novo, lá no capítulo 1. Tudo volta a acontecer. A luta vem e passa, logo ela vem de novo, ela passa. E você vai vir passando também junto, até você ser aprovado por Deus. Entenda uma coisa, irmãos. A igreja está prestes a passar por dificuldade. Já há projetos na Câmara dos Deputados, ou até mesmo as pessoas que ditam as regras, as leis, para tentar proibir algumas coisas da igreja. Os dias posteriores são dias difíceis que a igreja vai passar. Então esteja atento a estas coisas. Não olha para as coisas como se fosse tudo comum ou normal, não. Comece a olhar com um olhar espiritual. Porque o crente às vezes começa a enxergar tudo de forma natural, e o crente não anda por vista, o crente não pode andar como homem natural, o crente precisa enxergar as coisas no âmbito espiritual, porque por trás daquilo sempre tem alguma coisa para ferir a igreja. Então a Bíblia diz que João foi mandado para esta ilha, e aí nós já desemboca no capítulo 2, na carta de Éfeso. Olha só o que estava passando esta igreja. No capítulo 2, eu quero ler só o versículo 10. Versículo 9. Conheço suas obras, ou as suas aflições e a sua pobreza. Desculpa, irmão. Capítulo 2, versículo 4. A igreja de Éfeso. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caiu e arrepende-te, e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei sobre você e tirarei o candelabro do lugar dele. Esta igreja tinha um problema. Então entenda que João está tendo a visão de Deus, que Deus deu através de Jesus Cristo, para ele falar com estas igrejas, que por suas vezes, também nesta noite, reflete nesta igreja aqui do Boa Vista 1. Então qual era o problema desta igreja? Falta de amor. Será que nós temos falta de amor em nosso meio?
E quando falamos falta de amor, irmãos, é tanto vertical como horizontal. Vertical é uns com os outros. Aliás, horizontal uns com os outros. Vertical é você e Deus. Será que o nosso amor a Deus não tem esfriado ao longo desses dias? Você é hoje como você era quando você veio para a igreja? Você consegue amar as pessoas e a Deus da mesma forma? Eu não estou, irmãos, culpando você, eu também estou enquadrado nesta palavra. A igreja de Éfeso tinha um problema e Jesus disse: olha, eu tenho contra ti, porque vocês perderam o primeiro amor. Olha, irmãos, eu vou ser bem franco para os irmãos. Eu já falei num culto aqui passado que a gente chega num ponto que não tem, sabe, Mangelito, não tem motivo para ficar agradando ninguém. Dirigir igreja, eu já estou há 17, há 20 anos. Já passei da idade de ter aquele sonho de, não, já passou. Então agora é só mesmo, irmãos, falar de Jesus com certeza, com convicção, sem querer agradar ninguém. E aí, irmãos, você observa hoje, sabe, irmão Noel? Pessoas que falam assim: eu não vou para a igreja porque eu estou com medo da Covid. Muito bem. Não venha mesmo não. Se tiver medo, não venha. É do grupo de risco? Também aliás, não é só não vir, é proibido vir. Mas aí você sai na rua, você encontra irmãos andando para lá e para cá, entrando no mercado, na fila da Caixa Econômica, como se o vírus não estivesse lá. Parece que o vírus está só na igreja. Sendo que aqui na igreja nós estamos de máscara, tem um álcool gel, estamos aqui guardados para medir a temperatura corporal ali na porta. Você está acima do grau permitido. Você tem que voltar, você não pode entrar. Mas a pessoa diz: eu não vou na igreja porque eu estou com medo da Covid. Mas aí você andando de carro por aí, porque eu ando mesmo, eu estou 100 dias parado já, não dá para ficar dentro de casa, eu saio andando por aí, eu tenho que fazer as coisas também. Aí você encontra uma irmãzinha andando bem tranquilo na rua. Mas não está indo na igreja porque está com medo da Covid? Ou será que não está faltando o amor a Cristo, o amor às pessoas, à igreja? Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz: Deus não se deixa ser escarnecido, de Deus não se zomba. Então seja realista. E vou dizer para os irmãos: muitas pessoas não terão mais força de continuar na igreja quando se demorar muito essa pandemia. A igreja de Éfeso tinha um problema. Qual era o problema? Falta de amor. Que amor? Talvez o amor vertical e horizontal, o amor a Deus e amor às pessoas. Irmãos, quando nós chegamos na igreja, eu falo por mim, irmãos, era uma alegria tão grande quando eu aceitei Jesus. Qualquer hino que cantava, já abria a boca a chorar, e era uma alegria, uma vontade de pegar Deus com as mãos assim. Eu tenho um amigo que é meu amigo desde quando nós aceitamos Jesus, que deve estar nos vendo agora, que é o Rogério. Ele sabe disso. Nós andávamos na época, irmãos, saíamos de sexta-feira aqui de Suzano, íamos lá para Santa Amaro, para o lado do Cipó, em Bugaçu, para aquele lado lá. Nós chegávamos lá já 11, meia-noite, andávamos 13 quilômetros a pé para ir orar no monte da igreja. Saíamos do monte 3 horas da manhã, voltava, chegava aqui em Suzano por volta de 11 horas, meio-dia. Mas, irmãos, era uma alegria tão grande, uma vontade de chegar mais perto de Deus. Cadê este amor? Cadê o amor que você tinha? Cadê a alegria que nós tínhamos de ler a Bíblia, de cantar hinos? Hoje em nossas casas, muitas vezes, é mais fácil ter uma música de pagode, de forró, do que um hino tocando em casa. E aí dá a impressão que alguém fala: essa casa aqui é de Jesus Cristo, porém, ela pode estar sendo alugada para Satanás, porque ali parece mais uma casa de não crente do que de crente. E o amor à palavra, e o amor a Deus. Essa igreja estava sofrendo essa questão.
Aí nós passamos para a igreja de Esmina. Essa igreja era uma igreja que Jesus não reprovou ela. Essa igreja tinha uma dificuldade. Essa igreja ela estava aliada com Roma. De forma que nessa igreja havia o culto também, nessa cidade havia o culto ao imperador. Porque ela estava bem aliada com Roma, essa cidade. E aí os crentes dali, olha só o que Jesus falou, olha só o que Jesus falou para esta igreja, ó. Conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas vocês é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, dos que dizem crente, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão. Esta igreja, quando ele fala aqui sinagoga de Satanás, Satanás é o mesmo que caluniador. Provavelmente, irmã Gênesis, nesta igreja havia pessoas caluniando, entregando os cristãos da época. Porque essa igreja estava aliada com Roma, essa cidade, aliás, estava aliada com Roma. Então eles também ali pregavam o culto ao imperador. E aí diz assim, olha, eu conheço a aflição de vocês, Jesus está dizendo. Aleluia. Irmãos, a Bíblia toda, quando você lê, enche a alma, porque Jesus conhece a nossa aflição. Ele sabe quando nós estamos sofrendo. Ele mesmo diz aqui, olha, para a igreja de Esmina, olha, eu conheço a aflição de vocês. Eu sei que vocês estão gemendo, principalmente por ter entre vocês alguém que diz ser judeus e não é. É falso. Alguém que está caluniando, porque Satanás é o mesmo para caluniador. E provavelmente alguém estava sofrendo, irmã Genice, nesta época, porque alguém estava entregando seus próprios irmãos. Aliás, nesta igreja, se não falha a memória, é a igreja do pastor Policarpo. Policarpo foi um dos pais da igreja. Este homem, ele foi fervido num tambor quente. Ele foi queimado, irmãos. Me parece que numa fogueira, e disse que quando mais apertava o fogo, alguém dizia, nega Jesus, diz, olha, durante 86 anos ele só me deu coisas boas, por que eu negaria ele agora? Mas a igreja sempre sofreu na sua trajetória. Então, crente, nós que somos igreja de Cristo, precisamos parar de mimimi, de reclamar muito, achar que porque eu estou com uma dorzinha de cabeça, Deus esqueceu de mim. Deus não se esqueceu de ninguém. Aliás, Deus conhece a sua aflição, ou a sua tristeza, o que você pensou na hora de deitar, quando você estava deitado, lavando roupa no tanque, Jesus estava lá te escutando e vendo a sua aflição. Jesus disse, eu conheço a situação de vocês. Aí, se na igreja de Éfeso faltava amor, na igreja de Esmina tinha perseguição. Hoje nós não temos falta de amor na igreja? Sim. Temos sofrimento e perseguição? Sim. Por que temos? Porque às vezes somos traídos pelos nossos próprios irmãos. E isso, irmão, não é novidade para ninguém não, porque o próprio Jesus foi traído pelos seus amigos. Aquele que comia a mesa com ele, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse, ô Judas, faça o que tem que fazer. E o diabo já tinha colocado no coração de Judas que o trairia Jesus. A igreja de Cristo sempre passou por isso, e sempre passará. Quantas pessoas que lá na empresa onde trabalha, às vezes faz tudo certinho, mas tem um filho do cão lá que fica sempre caluniando, entregando ele por trás. Mas eu digo para você nesta noite, para você que está aqui e para você que está me vendo, não entre em desespero, pode ficar tranquilo, porque o guarda de Israel não dormita. O Senhor está vendo o teu sofrimento e Ele vai envergonhar aqueles que se levantam para te destruir. Irmãos, o diabo só tem dois privilégios. O que, pastor? Levantar para cair de novo. Levantar para cair de novo. Porque quem está em pé é o Cristo de Deus, que foi morto, ressuscitou e está vivo entre os séculos dos séculos. Mas entenda uma coisa, a igreja vai ter perseguição. Então, irmãos, para ser bem rápido,
a igreja de Pérgamo. Olha o que estava acontecendo com a igreja de Pérgamo. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam ao ensino de Balaão. A minha tradução é um pouco diferente da sua, mas é o mesmo sentido. Que ensinou Balaque a armar cilada contra o israelita, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, vocês têm também os que pregam os ensinos dos nicolaítas, que era o mesmo ensinamento de Balaão. Lá no capítulo 22, 23 de Número, a Bíblia diz que Balaque contratou Balaão. Para que ele contratou? Para Balaão amaldiçoar o povo de Israel que estava vindo do Egito, quando ele passava assim, ia devorando tudo, até chegar na terra deles, na terra prometida. Deus estava entregando tudo na mão do povo de Israel. Então Balaque, com medo do israelita, contratou Balaão para profetizar, para amaldiçoar a igreja, o povo de Israel. E a Bíblia diz que não há encantamento contra Israel. Irmãos, dá para se alegrar com isso? Vamos esmiuçar esse negócio? Não há macumba contra crente lavado no sangue do Cordeiro. Não há feitiçaria, não. Não há. Não vem com história crente que tem medo de... pastor, eu tenho medo. Lógico que eu não vou sair por aí preso em igreja chutando macumba. Não é meu que eu vou mexer naquilo. Não. Mas eu com medo? Não, irmãos. Não há encantamento, não há macumba, não há feitiçaria contra o crente lavado, remido no sangue do Cordeiro. O crente é guardado, protegido pelo nosso Deus. E a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Irmãos. Então observa que nesta igreja, ou nesta cidade, ou nesta igreja, aliás, Jesus fala assim para o pastor: eu tenho contra você, ou contra vocês. Normalmente aqui é direcionado mais ao pastor da igreja. E algumas igrejas é mais partindo para o pastor. Por quê, irmãos? Porque o pastor da igreja tem que falar as coisas. Mesmo que vocês não fizerem, mas ele tem que falar. Porque se o pastor não fala, aí o pastorzão cobra dele. Porque o pastor da igreja é o pastorzinho, é a miniatura, né? É o pequenininho. Jesus é o pastorzão. Ele é o pastor grande. É ele que manda. Então por exemplo, se eu não falar o que é pecado, por que não devemos cometer pecado? O pastor maior, o sumo pastor, porque o sumo significa chefe. Sumo sacerdote, chefe do sacerdote. Sumo pastor, chefe dos pastores. Ele vai cobrar. Então ele está dizendo assim: eu tenho contra você que toleras aí a doutrina de Balaão. Aquela igreja estava sofrendo esse problema, havia prostituição. E alguns historiadores dizem que quando Balaque tentou armar todo tipo de cilada para destruir Israel, com Balaão, mas não pegava a maldição. Podia espraguejar, podia profetizar contra, não pegava. Era Deus que protegia. Sabe o que fizeram? Balaão, sabendo que Deus é santo e que Deus abomina o pecado, Balaão instigou, treinou, orientou Balaque a introduzir mulheres no meio dos filhos de Israel. E aí, irmãos, a prostituição pegou forte naquela época. De forma que quando a prostituição tomou conta do acampamento de Israel, Deus se afastou do povo. Aí Deus se afastando do povo, o povo é derrotado, o povo sofre. Então ele entendeu que se o povo pecasse, Deus fugiria deles, Deus sairia de perto deles. E Deus saindo de perto deles, eles seriam presa fácil, irmã Cláudia. E aí eu volto-me lá para o livro de Isaías, capítulo 59, 1, 2, quando ele diz assim: olha, não é que o Senhor está com as mãos mirradas, nem com o ouvido tapado, não. São os vossos pecados que causam a divisão entre vós e o vosso Deus, de forma que Deus não pode lhe abençoar. Não é porque Ele não quer, porque Ele não tem poder, é porque os seus pecados impedem de Deus abençoar.
Deus odeia o pecado. Tanto é que lá na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo estava perto de dar o brado de morte, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, oh Elohim, Elohim, lama sabachthani, oh Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, Cristo estava levando sobre ele todo o pecado da raça humana. Então naquele momento, Deus se distanciou por conta do pecado. O pecado causa tristeza, o pecado deforma, o pecado tira o homem da sociedade, da igreja, da família, joga o homem na sarjeta. O pecado é uma maldição que foi adquirida por Adão e que hoje reflete na vida de muita gente. Quantas pessoas que estão agora nas sarjetas, comendo comida de cachorro, parecendo um porco velho de rua, por causa do pecado. O pecado faz isto. No Novo Testamento, o pecado é comparado à lepra. A lepra separa a família. A lepra proíbe o homem de vir para o templo. A lepra tem essa dificuldade, deixa a pessoa fedorenta, mal cheirosa. E é isto que o pecado faz. Porque quando você conversa com uma pessoa que mesmo ela estando toda emperfumada, mas você sabe que as suas palavras fedem. As suas palavras é de um homem que não tem respeito e temor pelas coisas de Deus. Então esta igreja talvez tenha esse problema. Aí eu pergunto, na igreja hoje, a nível universal, tem isso, irmãos? Tem. E é por isso que muitas vezes Deus não opera, porque tem fornicação, tem pecado no meio da igreja. Não estou dizendo aqui, irmãos, mas sirva também esta palavra como orientação para nós. Onde já se viu, chegamos num ponto onde foram criar uma igreja de homossexual. Quem já viu isso? Igrejas. Pastor, você é contra? Não tenho nada com isso. Mas a Bíblia não aceita esta prática. Não contra a pessoa, mas contra a prática homossexual. A Bíblia condena. E se nós não nos convertermos... E vou dizer para os irmãos, viu? Às vezes tem muitas pessoas homossexuais investidas dentro da igreja. Só a pessoa acha que sabe, mas Deus também sabe. Então por que, pastor, está falando essa palavra? A palavra de Deus, quando vem, é para nos consertar. Precisamos. Se Deus está falando aqui hoje, se Deus trouxe essa palavra, eu não sei se é para alguém aqui, ou se é para alguém que está me ouvindo, ou se é para alguém que essa mensagem vai estar depois lá no YouTube. Eu só sei de uma coisa: esta palavra é fiel e verdadeira. Se não mudar de vida, se não mudar de comportamento, não verás a glória de Deus. Não verás a face do Cordeiro. Eu falo nesta noite como o anjo falou para a esposa de Ló: escapa-te por tua vida, escapa-te por tua alma, porque a palavra não vem e volta vazia, antes ela cumpre um propósito pelo qual foi mandada. Pulando, irmãos, devido ao nosso tempo, a igreja agora, a igreja de Tiatira, olha só. Versículo 19: conheça as suas obras, o seu amor e a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Elogiou. Depois vem: no entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, mas induz os meus servos a cometerem todo tipo de atrocidade. Eu não sei se o nome dessa mulher era realmente Jezabel, ou se fez menção a Jezabel do livro de Reis. Porque lá, a Jezabel, a mulher de Acabe, ela disseminou no meio do povo de Deus o pecado, a idolatria, a prostituição. E Acabe, eu até preguei isso para os irmãos já, Acabe permitiu aquela onda de pecado. Então nessa igreja tinha essa mulher que se dizia, entenda o texto, viu, irmãos? Viu, Núbia? Não é que ela era profetisa, se dizia profetisa. Sabe aquela pessoa que puxa para si a honra e a glória? Sabe aquela pessoa que puxa para ela a honra e a glória?
Para ela é. Ó, irmão, vou até um conselho aqui, para quem for pregar. Quando for pregar, começa a mensagem falando de Jesus, termina falando de Jesus, da Bíblia. Para com esse negócio, porque eu fiz, porque eu sou assim, porque eu oro bastante. Ninguém quer saber se você ora, se você canta bem. Eu quero ouvir o que você vai pregar. Acabou a mensagem? Entrega o microfone e senta. Para de encher linguiça. Ah, porque eu fiz isso, porque lá eu fiz aquilo, porque eu sou... Ninguém fez nada e ninguém é nada. Quem é Jesus Cristo. Irmãos, para com essa mania de ler um texto, ler 10 frases da Bíblia e nem fala o que leu. Para mim não me interessa no seu serviço. Se você lá é uma... Aliás, é obrigação nossa. É obrigação alguém lá no seu serviço, ô Josiel, falar assim, o irmão é crente, é obrigação. Ó, Mateus, eu não tenho que me orgulhar, irmão, lá no serviço eles me tenham por crente. Grande coisa, você não é crente? Então precisamos aprender estas coisas. Então nessa igreja, irmãos, o problema era este. Havia uma mulher que se dizia, irmão Rubens, ela se dizia profetisa. Ela puxava para ela. Sabe aquela pessoa que sempre puxa para ela, como para ele, né? Fala ela porque é a mulher, mas também tem homem que faz isso. Sempre puxa para si. Não, irmão, porque quando eu oro, porque quando eu faço. Para de bobeira. Se você perguntar para alguém da igreja, ela já orou por você? Já aconteceu alguma coisa? Não. Irmão, deixa as pessoas falarem. Aliás, vai um conselho aqui para nós, aqui hoje, para quem está nos vendo. Crítica não derruba e elogio não envaidece, Rafael. Sabe por quê? Porque os que te elogiam hoje criticam amanhã. Se você estiver bom para receber elogio, você vai ficar vulnerável na hora de receber as críticas, porque os mesmos vão fazer isso, viu? Os que te elogiam hoje, amanhã, ó, em cima de você. Então elogiou, faça como é que é o pai daquele pai da igreja que falou, o diabo acabou de falar na sua boca, lembra dele? Teve um pai da igreja que ele terminou um sermão, disse que Jonas, disse que quando, eu não vou nem falar esse nome, vai enrolar toda a língua. Quando ele terminou um sermão, ele desceu do púlpito, aí disse que alguém veio elogiar ele. Ó, Deus, ele falou assim, o diabo acabou de falar, como é que é? O diabo acabou de falar na boca da... O diabo acabou de falar a mesma coisa. Porque ele não queria elogio. A pessoa veio elogiar ele e falou, o diabo acabou de falar a mesma coisa ali. Quer dizer, o diabo está te usando. Já leu aquela passagem que não lembro aqui agora, que Paulo ia passando, né? E aí diz que tinha uma pitonisa lá, uma feiticeira que falava, ei, você é homem de Deus, hein? Aí Paulo passava. Quando amanhã ele ia de novo para fazer a obra de Deus, algo que ele ia fazer, a mulher de novo, ei, você é homem de Deus, hein? Olha, irmão Isaías, até que um dia ele falou, peraí, se eu sou homem de Deus, por que ela não anda nos caminhos que eu ando? Ela é o contrário de mim. Aí ele olhou para ela e falou assim, sai dela, Satanás. Sai dela, espírito satânico. E foi uma derrota aquilo ali, irmãos, porque aquela mulher dava lucro para as pessoas, com as profecias mentirosas dela. Aí Paulo enfrentou um problema tremendo das autoridades. Cuidado com o elogio. Nós não somos nada. Então nessa igreja, essa irmã, já está terminando a hora de nós ir embora. Essa igreja tinha essa irmã, irmãos, que ela puxava para ela, irmã Jéssica, ó. Ela se dizia profetiza. E aí, o que é mais difícil ainda, levava muitas pessoas ao erro. Porque tem pessoas que parece que nunca cresce. Tem pessoas que parece que nunca cresce. A Bíblia diz que nós já devíamos ser mestre, ainda estamos ainda gatinhando. Na vida, irmãos, eu não sou grandão não, eu sou pequenininho até hoje, mas quando eu nasci era mais pequenininho ainda, ó. Era mais ou menos assim, ó. Cresci um pouco, né? Tem que crescer. Na vida espiritual da mesma forma. Quando você nasce como crente, como salvo, você nasce bebezinho. E aí você tem que ir aprendendo e crescendo, até se tornar um varão, uma estatura, um varão perfeito. Não pode parar no tempo, tem que crescer como crente. E tem pessoas que ainda, se alguém bater o pé 2 vezes na rua e a pessoa fala, vamos escutar o que Deus está... Irmãos, vigia nisto. Teve tanta profecia mentirosa agora nesse tempo de pandemia, agora acalmou mais um pouquinho. Eu falei para os irmãos que outro dia minha mãe ligou para mim e falou para mim assim, você está sabendo? Eu falei, o quê, mãe? Vai ficar 3 dias escuro. Está sabendo? Minha mãe deve estar escutando lá agora.
Eu falei assim para ela, mãe, você está sabendo? Eu falei, tô, vai ficar mesmo. 3 dias escuro, falei para ela. Quando for lá para 6 horas da tarde, 6h30, vai escurecer. Mas no outro dia, 6 horas da manhã, vai clarear de novo. Aí ela falou, você está com brincadeira. Sabe por quê, irmãos? Porque foram tantas profecias mentirosas. Agora apareceu os enxames do gafanhoto, já mandaram, aí é outra praga, é praga. A praga nem vem no Brasil, foi para a Argentina, foi para lá. Irmãos, a Bíblia ensina que as pragas viriam sim. Eu não vou falar que a pandemia não seja uma praga, não vou dizer isso, mas eu também não posso afirmar que foi Deus que mandou para castigar. Eu não sei. Então, quando não se sabe, cale a boca. Fale só o que sabe. Se não sabe, glória a Deus, Deus sabe todas as coisas. Não puxar para si. E aí tem um monte de profetiza aí, o profeta profetiza na internet, profetizando, lançando. E tem muitos crentes, coitado, inocente, andando atrás como um cordeirinho. Sabe o que vai acontecer? Chega na frente, o profeta tropeça e cai, a pessoa cai junto. E às vezes o profeta nem cai, viu, irmãos? Quem cai é o crente. Jesus falou assim para os fariseus, vocês são um bando de túmulo caiado. Vocês ficam na porta, nem entra e nem deixa os outros entrar. Tem pessoas que é assim, ele não vai entrar no céu, mas ele também não deixa os outros entrar. Mas ele não sai da igreja, ele não sai. Meus irmãos, atentamos para essas coisas. Olha, para terminar, irmão, para a gente ir embora. Vamos para a igreja de Sardes, versículo 1, 2. Versículo 1, aliás. Ao anjo da igreja de Sardes escreve, estas palavras daquele que tem o Espírito de Deus. A 7 estrelas, conheça as suas obras, mas você tem fama de estar vivo, mas está morto. Olha só. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que está para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Sabe o que aqui, irmãos? A impressão que dá que Deus falou foi com o pastor da igreja, ó. Tem nome de que está vivo, mas está morto. Mas na igreja a impressão que dá é que ainda tinha os remanescentes. Não é isso? Ele fala assim, ó, cuida dos que resta, porque ainda tem salvo ainda aí. Nesta igreja ainda tinha salvo. Mas dá a impressão que ele fala para o pastor assim, ó pastor Moacir, dá a impressão que ele fala para o pastor assim, tem nome de que está vivo, mas está é morto. Ó irmãos, vocês já entenderam, né? Quantas pessoas que estão na liderança, parece que está morto, rapaz. Está morto, só falta... Ô irmãos, nós tivemos agora há pouco aí um amigo nosso aí que estava dirigindo o setor. Depois você corta, hein, jornal, isso aqui, viu? Estava dirigindo o setor, morto. Ali é morte espiritual também. Tem pessoas que estão tomando ceia na igreja, tem credencial de pastor, mas está morto dentro da igreja, mas está firme ali, firme na queda, porque tem algum interesse, ou ele está recebendo algum dinheiro, ou ele tem alguma amizade, ou ele quer mostrar para a família que está tudo bem, alguma coisa está fazendo com que ele fique ali, mas ele está morto. Mas eu vou dizer para os irmãos, naquele dia o Senhor vai chamar ele, porque ele não passa de um artista, um hipócrita, é só tirar a máscara e mostrar a realidade. É por isso que naquele dia a Bíblia diz que muitos dirão, Senhor, em teu nome eu preguei, eu salvei, eu arrastei multidões, e Cristo vai dizer, apartai de mim, porque eu não vos conheço. Está morto. Ele está morto. Mas quem fala dele, fala, está vivo. Vocês sabiam que até pregar é prática, viu, irmãos? É arte. É a arte de pregar. Tem pessoas, se você pegar uma pessoa que tem uma habilidade tremenda aí, ele chegar aqui, ele entra aqui, você põe ele para pregar, ele nem crente não é, ele prega, você fala, rapaz, que mensagem. É isso? É, então. Acho que os irmãos aqui acho que não viram, não. Quem viu aquela novela que tinha um ator que pregava? Ninguém vê novela aqui, né? Ninguém vê novela aqui. Mas tinha, né? Quase que nós pegamos alguém aqui, né? Mas passou essa aí. Mas é verdade, irmãos. Vocês sabem que na internet tem até curso para orar. Curso para orador, não é isso? Faça um cursinho.
Eu tenho um amigo meu que ele fez um curso pela internet e ele é meu chefe, ele deve estar vendo também agora. Ele mostrou para mim carteirinha de teólogo. Ele tem carteirinha de teólogo, ele fez o curso, aí ele pagou, fez o curso e recebeu. Então, irmãos, entendam isto. Ó, por isso que a Bíblia diz assim, irmãos, ó, julgue pelos frutos. Não é pela árvore não, que Jesus chegou diante da figueira, a figueira estava bonitona, né? Cheia de folhas bonitas. Quem passava falava, eita figueira bonita. Olha, irmão Rubens, que figueira chique, bonita. Aí Jesus foi pegar fruto. Não tinha nada. Não tinha nada. Meus irmãos, sei que já passamos da hora, mas a última carta, a última igreja, a igreja de Filadélfia. Esta igreja não há reprovação, por isso eu vou pular ela. Vamos para a igreja de Laodiceia, que é a última igreja. Diz assim, olha, conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor fosse frio ou quente. Assim porque você é morno. Não é frio nem quente, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Aí, existia a cidade de Colosso, que tinha água fria. A cidade de Hierápolis, que tinha água quente. A cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. Eles tinham lá um pó que ele dissolvia na água, era o remédio para colocar no olho, era um tipo de um colírio. Cidade forte, cidade bancária, cidade que tinha muito fábrica assim, de tecidos, lãs. Era uma cidade rica, Laodiceia. Só que tinha um problema, eles não tinham água. A água vinha por meio de dutos, canalizada. Só que se a água viesse de Colosso, vinha fria, mas quando chegava morna. A água vinha de Hierápolis, era água quente, mas quando chegava morna. Então Jesus falou assim, ó, se fosse quente, era medicinal. Se fosse fria, era refrescante. Porém, não é nem frio nem quente, é morna. Então Jesus falou assim para a igreja, ó, se você crente fosse frio ou quente, mas você não é nem frio nem quente, você é morno. Vamos traduzir isso aqui? O crente morno, irmãos, é aquele crente que pode estar caindo maior fogo na igreja, né, pastor Moacir? Ele está assim, ó. Já viu? Não, tem dia, irmão, pode acontecer, você está cansado, pode acontecer sim. Mas o crente morno, eu estou falando, aquele crente que, irmãos, todo mundo está falando, rapaz, que culto abençoado. Ele, foi mesmo? Eu tinha um amigo meu que era diácono, aliás, o Rogério que está vendo agora vai lembrar dele, lá da igreja que eu congregava antes. Eu até contei por um outro dia a história dele. A história dele é assim, irmãos, para terminar. Ele estava fugindo da polícia. Aí, irmã Gerenice, ele pegou e escondeu numa casa. Essa casa era de uma irmã que era viúva. Ela pegou e escondeu ele. Aí, não vou falar o nome dele, que vai que uma hora ele vê isso aqui. Aí ele escondeu ele na casa. Quando a polícia foi embora, ela chamou ele e falou, você estava correndo. Conversou com ele lá, aí, entendeu? Ele era um homem, um jovem senhor. Ela já era uma mulher mais de idade, mas ela tinha casa, né? O filho. Aí ele resolveu, casou com ela. Aí, irmãos, aliás, ele era um bom marceneiro. Marceneiro não, é tapeceiro marceneiro. Ele pegava sofá na rua, assim, levava para casa dele, fazia reforma, deixava novinho. Ele era tão amigo da gente, irmãos. Ô rapaz bom. Ele falava assim para mim, assim, ó. Eu só sei cantar um hino da harpa. Só sabia um hino. Ele era diácono da igreja. Aí eu falava assim para ele, o que você faz aqui? Ele falava, rapaz, eu estou aqui porque eu gosto de vocês. Agora esse negócio de salvação, isso é besteira. Ele falava, isso não existe não. Mas o que você está fazendo na igreja então, fulano? Ele falava, é porque eu gosto de vocês. Aqui eu sou tão bem recebido, vocês são meus amigos, eu vou para onde? Ou seja, a igreja para ele era lugar de passar um tempo. Passa tempo. Não era uma pessoa que falava, não, estou na igreja porque eu estou adorando a Deus, eu estou aqui aprendendo, eu estou me moldando, né, tirando algumas arestas para mim entrar no céu. Não, não, estou aqui porque eu gosto de vocês, eu gosto. Então tem pessoas na igreja que estão na igreja porque ele gosta da igreja, porque ele aprendeu, faz 30 anos que ele está na igreja. Vou para onde agora? Não vou para lugar, eu gosto da igreja, vou ficar na igreja. Mas não é que ele tem convicção do que ele está fazendo. Ele está passando um tempo na igreja. É o morno. É a pessoa que nunca cresce. Ele não desenvolve, ele não dá testemunho. Sabe, irmãos? Aí Jesus falou assim, eu tenho, porém, contra esta igreja, porque se vocês fossem frio, o frio, a água fria, ele disse,
refresca. Água quente é medicinal. Mas vocês não é nem uma coisa nem outra. Ô irmãos, sabe aquela pessoa que uma semana está na igreja, outra semana não volta para a igreja. Aí passa um mês e ele volta para a igreja de novo. Aí você, cadê fulano? Ih, rapaz, fulano é assim mesmo, pode deixar para lá, que daqui um mês ele volta. Meus irmãos, Jesus reprovou essa atitude. Eu tenho contra vocês isto. Se a água que viesse de Colosso, que era água refrigerada, friinha, mas devia vir canalizada, chegava lá em Laodiceia quente. A água que vinha lá de Herápolis, que vinha quente, chegava ali morna, porque era longe. Jesus falou, oxalá que se vocês fossem frio ou quente. Porque o morno... Aliás, quem já tomou água morna aqui? Toma água morna para você ver como é que é ruim. Não dá para tomar água morna. É só vomitar mesmo, tá bom? Então, em nome de Jesus, irmãos, eu espero que você tenha entendido a mensagem desta noite. Faça uma reflexão, amém?